Se você está devendo para a agiota, eu quero que você pare tudo o que você está fazendo e assista essa videoaula até o final hoje. Porque existe um erro que praticamente todas as pessoas cometem quando entram nesse tipo de dívida. Elas acreditam que o maior problema, a solução é o dinheiro. Mas não é. O maior problema, você sabe o que é? O maior problema é o desespero. Sim, o desespero. E é justamente esse desespero que faz as pessoas pegarem mais dinheiro com outros agiotas, venderem patrimônio pela metade do preço, se desfazerem das coisas que têm, mentir para a família, tomar decisões impulsivas, né? E o que acontece com isso é reflexo afundar ainda mais a situação que já estava complicada. E eu sei disso por quê? Porque eu vivi isso na pele. Quem nos acompanha aqui no canal sabe disso. Em 2020, 2021, né, eu perdi minhas empresas, acumulei mais de R$500 mil em dívidas e boa parte delas com agiotas. Sim. Eu perdi patrimônio, quase perdi a família. Eu vivi momentos que jamais imaginei viver. E isso tudo dá um reflexo na vida da gente. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eu descobri um caminho para sair dessa situação. Eu quero compartilhar esse caminho com você. Antes de continuar, eu quero fazer um convite muito especial para você. Hoje nós estamos começando uma série inédita aqui no canal. Tá? Nas próximas semanas, eu vou publicar aqui uma nova aula, tá? Seguindo uma sequência lógica, mostrando o caminho que eu percorri para sair de uma das fases mais difíceis da minha vida. Qual foi o caminho que eu percorri? Então, durante as próximas semanas eu estarei compartilhando aulas, seguindo uma sequência lógica, tá? Então, cada aula dessa série ela vai mostrar um passo a passo diferente e nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o medo, nós vamos falar sobre como organizar as suas dívidas, como gerar dinheiro para você trabalhar, quitar essas dívidas, como conversar com o agiota, é uma das aulas principais, como proteger a sua família, importantíssimo, tá? E principalmente, como você vai reconstruir a sua vida financeira, a sua vida emocional e a sua vida espiritual. Então eu recomendo que você acompanhe todas as aulas, tá? É importante isso, porque elas foram pensadas em uma sequência e que você vai, cada aula tem suas práticas que você já começa a aplicar, você já começa a ter resultado. Entender que algumas decisões que parecem certas hoje, elas podem piorar muito a situação se elas forem tomadas de forma errada e no momento errado. E é justamente por isso que hoje nós vamos começar pelo primeiro passo, né, pela primeira situação que vai impactar diretamente. Tá? Porque o que acontece? Antes de a gente pensar em dinheiro, antes de a gente pensar em negociar com a agiota, antes de a gente pensar em pagar qualquer dívida, você precisa pensar em recuperar aquilo que a vida tentou tirar de você. A tranquilidade para pensar e agir com sabedoria. Vamos começar então entendendo uma coisa muito importante. A maioria das pessoas acredita que o maior problema que tem, quando deve para um agiota, é o quê? A dívida. Mas você precisa entender que não é. A dívida não é o maior problema. O maior problema é aquilo que essa dívida faz dentro da sua mente. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. A maioria das pessoas não entende isso. Que o problema em si não é a dívida. Eu passei por isso. Eu pensava que a dívida era o problema. E tem uma pergunta que eu faço
para toda pessoa que conversa comigo, você consegue parar e pensar com calma hoje, estando endividado? E o que as pessoas, a maioria delas, respondem? Não. E isso explica tudo. Porque se você não consegue parar para pensar, como é que você vai agir com sabedoria? Quero que você vá aqui nos comentários e escreva aqui. Escreva se você consegue pensar com calma, conte a tua situação, como está a tua situação. O que acontece? Quando a nossa mente está dominada pelo medo, né, nós deixamos de tomar decisões e começamos apenas a agir ou reagir mediante das situações. O telefone toca, você se assusta, chega uma mensagem e aí o coração acelera ainda mais, né? A gente não sabe como reagir. Alguém bate no portão, você já imagina que é a cobrança. Tudo isso eu passei, eu vivi, eu sei como é isso. E aí com isso o que você faz? Você deixa de viver. Você apenas o quê? Sobrevive. Não é isso que acontece? Não está acontecendo com você? Então, nenhuma boa decisão, ela acontece o quê? Ela nasce do medo. Nenhuma decisão nasce do medo, não. O que acontece dentro da cabeça da gente? A dívida, ela começa financeira, que é do dinheiro, tá? Mas ela, o que acontece? Rapidamente ela se transforma o quê? Em uma prisão emocional. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. É por isso que a maioria das pessoas não saem das dívidas. O medo toma conta da gente. Depois você vem o que? Vem a culpa, vem a vergonha, vem a ansiedade, vem a insônia. Começam os problemas no casamento, problemas de saúde, problemas no trabalho, nas relações, problema na nossa fé. Tudo isso. Perceba uma coisa, que em poucos meses a dívida já não está mais só nas questões financeiras, nas questões bancárias. Não. Ela já está onde? Na sua mente. A dívida já está controlando você. Então, o erro que destrói milhares de famílias, sim, são famílias, não são pessoas. É a pessoa acreditar que vai resolver tudo hoje agindo no desespero. E agindo no desespero, o que ela faz? Então ela faz outro empréstimo, depois ela pega outro empréstimo, depois vende patrimônio, né? Depois promete aquilo que não consegue cumprir. Eu sei, eu vivi tudo isso. A gente mente. Pense nisso, se você não está fazendo isso. E sem perceber o que acontece. O problema é que era grande antes, né? Agora ele se torna o quê? Gigantesco. Então, Jaime, qual que é o primeiro passo? O que eu faço? Então, o que fazer? Como que eu ajo diante de uma situação dessas? O primeiro passo não é negociar a dívida. Também não é vender tudo, sair vendendo. Também não é sair pegando dinheiro emprestado para resolver o problema. O primeiro passo é justamente recuperar o controle da sua mente, é recuperar o controle emocional. É a gente poder respirar, é a gente poder organizar os pensamentos, é aceitar a realidade, é entender sim que existe um plano de saída. Porque somente uma pessoa calma consegue negociar bem. Uma pessoa desesperada aceita qualquer tipo de proposta. Eu sei, eu passei por isso. Quando eu estava vivendo tudo isso, tá? Eu percebi que sair das dívidas não era apenas uma questão financeira, não. Que existia uma ordem. Primeiro, recuperar o emocional. Depois, entender exatamente o tamanho da dívida. Depois, era gerar os recursos necessários
para pagamento da dívida. E depois negociar as dívidas e negociar com sabedoria, com segurança. Foi por isso que organizei toda essa metodologia dentro do método resgate. Está lá dentro do método resgate toda essa sabedoria, essa organização. Mas independente de você fazer parte do método ou não, hoje eu quero que você saia desta videoaula entendendo uma única coisa. Nunca negocie no desespero. Nunca negocie no desespero. Nós vamos fazer uma prática aqui e eu quero propor um exercício bem simples para você. Qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, você pega um papel, uma folha e escreva, tá? Inicialmente você vai escrever apenas uma frase. Eu não vou tomar nenhuma decisão importante enquanto estiver desesperado ou desesperada. Vou repetir para você, dá tempo de anotar. Eu não vou tomar nenhuma decisão importante enquanto eu estiver desesperado. O que você vai fazer agora? Você pegue, cola essa frase em algum lugar onde você veja todos os dias. E aí, quero que você faça o seguinte também. Você me responde 3 perguntas agora. Também anote e responda. O que mais está me causando medo nesse momento? Aí você vai escrever aquilo que mais causa medo nesse momento. Escreve também qual a decisão impulsiva eu estava pensando em tomar. Qual era a decisão que veio na tua cabeça, na tua mente, que você estava pensando em tomar nesse momento? E o que pode acontecer se eu esperar, organizar as ideias e agir com calma? Qual é o resultado se eu parar, pensar, centrar todas as coisas e agir com calma? Parece uma besteira esse exercício, né? Parece uma coisa simples que não vai mudar em nada, né? Mas isso vai ajudar a você não tomar decisões precipitadas e piorar ainda mais a situação. Tem um versículo bíblico que quero compartilhar contigo, que é lá de 2 Timóteo, ele diz o seguinte, inclusive. Tá? Lá em 2 Timóteo ele diz assim, ó, presta atenção nesse versículo, que ele é muito interessante. Porque Deus não deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Perceba que Deus não promete, Ele não promete ausência de problemas. Não é isso. Mas Ele promete força, amor, equilíbrio, para a gente poder enfrentar isso. Né? E é exatamente isso que a gente precisa, de equilíbrio, de força, de energia, né? Antes de qualquer negociação. É exatamente isso que a gente precisa. A gente não agir por impulso, não agir por medo. Que é a maioria das vezes a gente age assim, por impulso, por medo. Então, se hoje você aprendeu apenas uma coisa, que seja esta: o maior inimigo de quem deve para um agiota não é o agiota. Quero que você entenda isso. O maior inimigo é o quê? O desespero. Quando você recupera a calma, você volta a enxergar possibilidades. E quando existe um plano, sempre existe o quê? Uma esperança. E é preciso que você tenha essa esperança. Na próxima videoaula dessa sequência, né, eu vou mostrar, inclusive, para você o maior erro que as pessoas cometem tentando sair das dívidas com a agiota. Um outro erro muito grande. Um erro que também faz milhares de famílias afundarem ainda mais, mesmo acreditando que estão resolvendo o problema. E o que eu vou pedir para você? Que se você chegou até aqui nessa aula, é porque esta aula está fazendo sentido para você. E se ela está fazendo sentido para você, ela pode fazer sentido para outras pessoas. Então você ajude outras pessoas fazendo o quê? Curtindo essa aula, compartilhando, se inscrevendo no canal, comentando. Isso vai fazer com que outras pessoas recebam essa aula. E eu trago sempre comigo que a gente precisa agir mediante das situações
Eu digo, a gente precisa ter fé, a gente precisa agir e a gente precisa agir com sabedoria. Sempre que eu trago essas aulas, eu falo que são aulas que a gente traz conhecimento que protegem a sua família. Deus te abençoe e nos vemos na próxima videoaula.